Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo para trazer muitas informações do Flamengo. A dupla Fla-Flu ganhou o primeiro embate com o Vasco pela disputa aí do Maracanã. Oficialmente, a concessão continua sendo do Flamengo e do Fluminense. E o Vasco que lute na justiça quando quiser jogar no Maracanã. Porque, entre aspas, Flamengo e Fluminense continuam sendo os donos. E a gente vai trazer as informações aqui. Conversei com um dirigente do Flamengo para entender o lado do Flamengo nessa história. E ele me deu um exemplo um tanto curioso para definir o que o Vasco está querendo fazer nessa disputa com o Flamengo e o Fluminense para utilizar o Maracanã em alguns jogos. E tem também, segundo a imprensa internacional, Jorge Sampaoli pediu a primeira contratação dele para o Flamengo. Pois é, a gente vai falar aqui quem será que é, qual posição, será que vocês vão aprovar? Antes de mais nada, Flamengo e Maringá se enfrentam nessa quarta-feira, tá? Flamengo precisa reverter o placar, 2-0 jogo de ida para o Maringá. Eu já fiz a minha aposta lá na KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Utilizando o código VENE, você tem direito a bônus. E lá eu botei que o Flamengo vai reverter sim, botei um placar de 5-1 Flamengo. E aí, está otimista como o Vene Casagrande? Quer fazer sua fezinha, ganhar um dinheiro com a classificação do Flamengo? Corre lá no site da KTO, kto.com. E utilizando o código VENE, você terá direito a bônus. Você não vai perder essa oportunidade, né? Oportunidade maravilhosa para você assistir ao Mengão, se classificar na Copa do Brasil, as oitavas da Copa do Brasil, e ainda ganhar uma graninha extra. Uma ótima oportunidade, né? Agora, vamos para as informações. Vou começar sobre o assunto aí, Maracanã, Flamengo e Fluminense em guerra com o Vasco. Pois é, mas a partir de hoje está oficializado o acordo de cessão temporária do Maracanã para que Flamengo e Fluminense continuem utilizando nos próximos 180 dias. Esse é o 7º termo de permissão de uso oficializado pelo governo do estado do Rio de Janeiro no Diário Oficial para a dupla Fla-Flu. E essa nova concessão vai até o dia 23 de outubro, ou seja, praticamente até o fim da temporada. O Vasco, portanto, se quiser utilizar o Maracanã em algumas partidas, terá que ir sim à Justiça. E aí a Justiça vai definir se o Vasco vai poder utilizar o Maracanã naquela respectiva partida ou não. Para ouvir o lado do Flamengo, porque a gente já ouviu o lado do Fluminense, trouxe aqui no último vídeo, o presidente do Fluminense deu uma entrevista falando, atacando o Vasco, e eu concordo com muita coisa que ele disse. No lado do Flamengo, eles não vão se manifestar de maneira oficial em entrevista, mas ouvir em off. E uma pessoa do Flamengo me deu um exemplo curioso para definir o Vasco nessa situação toda. Ele falou assim para mim: Vene, para e pensa, naqueles tempos da sua faculdade, quando vocês promoviam o churrasco, sempre tinha uma pessoa querendo se dar bem em cima das outras, e a gente fazia o ratatá ali, cada um levava 1 quilo de carne, aí tinha aquela pessoa que levava uma carne mais barata, até citou o A100, mas quando chegava no evento só queria comer a picanha. O Vasco é essa pessoa, não quer assumir nada, não quis assumir nada quando a gente o convidou, isso o dirigente me falando, isso não é uma opinião minha. O Vasco não quis nada, não quis assumir nada, não roeu o osso que Flamengo e Fluminense roeram durante a pausa do futebol brasileiro, porque de fato, durante a pausa tinha custo sim, e Flamengo e Fluminense continuaram assumindo os custos. Agora o Vasco quer utilizar o Maracanã quando bem entender. Na visão da dupla Fla-Flu, não é assim. Inclusive essa pessoa do Flamengo falou assim: vem cá, por que o Vasco também não briga para utilizar o Newton Santos, que teoricamente também é do governo, que teoricamente foi construído com dinheiro da população? Claro, o Botafogo tem lá a concessão deles, enfim, o Botafogo é dono, entre aspas, do Newton Santos. Mas por que o Vasco também não briga para utilizar o estádio? Pois é, isso é o lado do Flamengo. E assim, vai ser isso até o dia 23 de outubro, o Vasco tendo que entrar na justiça. E sejamos francos, galera, se o Flamengo decidir cair fora disso, do Maracanã, o Maracanã vai se tornar um elefante branco, porque é o Flamengo sim que mantém o Maracanã ali.
Sabe por quê? Todo jogo o Flamengo bota pelo menos 45 mil pessoas no Maracanã. Exemplo, o Fluminense aí, que é parceiro do Flamengo, ficou 15 anos sem jogar no Maracanã em Libertadores. Quando voltou a jogar, nem ingresso esgotou. E o Vasco? Vocês acham que o Vasco vai colocar 50, 60 mil pessoas toda a partida no Maracanã? É porque foi contra o Palmeiras. Jogo grande, teoricamente. Jogo que não tem rivalidade entre as torcidas. Agora, se botar lá um outro jogo, vou dar um exemplo aqui. Vasco e Atlético Mineiro. Será que vai encher? Ninguém tem essa certeza. O governo não tem. Por isso que o governo entre aspas, está fechado com o Flamengo. Porque sabe que se o Flamengo cair fora, o Maracanã vai se tornar um elefante branco. E outra, esse episódio serve para a diretoria do Flamengo acelerar o processo de construção do estádio próprio. Já falei isso aqui e volto a falar. O Flamengo tem que correr atrás de ter um estádio próprio. Não dá mais para ser utilizado, esse tema ser utilizado como cortina de fumaça em muitos momentos. O Flamengo está em crise, o que acontece? Vaza a notícia que o Flamengo está pesquisando um novo terreno, que o Flamengo está dando entrada em algo, que o Flamengo vai construir estádio. Isso não pode ser mais utilizado como cortina de fumaça. Isso tem que ser tratado de uma forma séria. O tamanho do Flamengo no futebol mundial não permite mais que o Flamengo não tenha um estádio próprio. Eu acho que tem que ter um estádio próprio, sim. Se quiser jogar no Maracanã, continua jogando, enfim, mas tem que construir um estádio. Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião também. Pode comentar aí que a gente lê os comentários. Galera, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, segundo a imprensa internacional, na verdade, segundo o TNT Esportes da Argentina, o técnico Jorge Sampaoli, com menos aí de 2 semanas à frente do Flamengo, já pediu a primeira contratação para o rubro-negro carioca. E trata-se do meia-campista, do meio-campo, Nahuel Barrios, do São Lourenço. Para quem não conhece esse jogador, ele tem, deixa eu ver quantos anos, 24 anos, meia-atacante, é do São Lourenço desde sempre, começou nas categorias de base do São Lourenço, em 2017 surgiu aí no time profissional, em 2020 defendeu Defensa e Justiça por empréstimo, depois teve uma rápida passagem pelo Central Córdoba, também por empréstimo, em 2021 voltou ao São Lourenço, clube que defende desde então. Nessa temporada 2023 ele tem 15 jogos, 1 gol e 2 assistências. Aí, portanto, o Jorge Sampaoli pedindo a contratação do Nahuel Barrios, segundo a imprensa argentina, tá, galera? Flamengo não confirma, representantes do Jorge Sampaoli também não confirmam nada, não falam nada, só estou trazendo aquilo que foi veiculado, noticiado pela imprensa argentina. Seria um bom reforço? Comenta bastante aí. Agora, partiu o SBT falar muito de Flamengo e Maringá. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço e fui!